Eu não vou negar que eu estou absolutamente desanimado, triste, abalado, puto. É isso, cara. O jogador tem que achar solução. Vamos falar aí do departamento de futebol que funciona, né? O feminino e a base também tem funcionado bem. O futebol masculino profissional, que é uma lástima. Fala, cruzeirenses! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, né? Na última vez que estivemos aqui no canal Fala Cruzeirense, havia um clima de otimismo, né? Afinal, o Cruzeiro tinha empatado com o São Paulo, posteriormente venceu o jogo contra o Bahia, tendo a melhor atuação da temporada, e aí a gente olhava para a sequência, né? Red Bull Bragantino fora de casa, um jogo acessível que dá para a gente ganhar no Brasileiro e depois o retorno à Copa Sul-Americana, um jogo fora contra o Palestino, que é ali, em tese, o segundo melhor time do grupo, mas em tese o Cruzeiro era o melhor time do grupo, né? Então, assim, no grupo as coisas estavam meio confusas, aí eu, pelo menos, olhei para essa semana e falei, cara, eu acho que essa é uma semana para a gente emplacar uma boa sequência, voltar a vencer, as coisas voltarem aos trilhos. Mas, como diria o pessoal lá do Choque de Cultura, né? Achou errado, otário. Exatamente, o otário sou eu diria que o otário somos todos nós, né? Porque o Cruzeirense, mais uma vez, teve uma semana de decepções, fracassos, vexames e agora uma iminente eliminação de Copa Sul-Americana, que ainda não é matemática, mas tem tudo para ser já na próxima rodada. Mas vamos colocar as coisas em ordem, né? E começar falando a partir do domingo, tá? Que foi o dia que teve o jogo contra o Bragantino, mas um pouco antes teve jogo das cabulosas, time feminino do Cruzeiro que enfrentou o América. Vamos falar aí do departamento de futebol que funciona, né? O feminino e a base também tem funcionado bem, o futebol masculino profissional que é uma lástima. Mas enfim, cabulosas em campo no domingo, sapecaram 3-0 no América, tá? Primeiro gol marcado de pênalti pela Bianca Brasil. No segundo tempo, a Miriam marcou o segundo, uma finalização que a goleira do América estava com aquela babinha de quiabo nas mãos, assim, ó, a bola escorregou para o gol. E o terceiro marcado pela Letícia, mais um gol oriundo de bola parada, né? É impressionante como o Cruzeiro feminino consegue criar e aproveitar muito esse tipo de jogada. 3-0 fora os ameaços, cabulosas no topo ainda não, tá? Cabulosas em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Feminino, a liderança é da Ferroviária. O que, é que vai acontecer nesse final de semana? Inclusive o Cruzeiro joga neste sábado, tá? 3 da tarde, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, jogo com mando nosso lá na Arena Gregorão. Se o Cruzeiro vencer, fizer a parte dele, é o esperado, inclusive, tem uma possibilidade boa de assumir a liderança. Por quê? A Ferroviária, que está à frente do Cruzeiro por um gol de saldo apenas, tá? A Ferroviária joga fora de casa contra o Palmeiras, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, tem um time muito forte também. Então, se as cabulosas conseguirem fazer bem o seu papel, ganhar nessa tarde aí na Arena Gregorão, tá? O Cruzeiro tem boas possibilidades de, na semana que vem, estar na liderança do Brasileiro Feminino. Parabéns para as meninas pelo trabalho, parabéns a toda a comissão técnica também, mostrando, né, que se você tiver uma organização, você pode usar bem os investimentos e ter um time competitivo, tá? E para quem quiser acompanhar o jogo de hoje, tem ingressos disponíveis também, né? Lá no site, nos canais oficiais do Cruzeiro, você consegue comprar para assistir o jogo das meninas. E quem quiser assistir do conforto do celular, transmissão da TV Cruzeiro no canal de YouTube, tá bom? Agora vamos falar de coisa ruim, né? Que é o time profissional masculino do Cruzeiro. No domingo, a gente enfrentou o Red Bull Bragantino lá em Bragança, reencontro com o Fernando Seabra, né? Mais um reencontro aí com um ex-treinador. E na lógica que o Cruzeiro faz, né? De moer técnicos, quase todo jogo nosso vai ser contra um ex-treinador, né? Porque o que mais tem no mundo hoje é ex-técnico do Cruzeiro, é uma coisa impressionante. Mas o Seabrinha montou o Red Bull Bragantino dele, o Cruzeiro foi a campo com praticamente todo o time igual. A gente tinha jogado nas partidas contra São Paulo e contra o Bahia. O Leonardo Jardim manteve o 11, ele só trocou na lateral direita porque tanto o Fagner quanto o William estavam fora por problema físico. Aí ele colocou o zagueiro Jonathan Jesus improvisado, inclusive o Jonathan foi muito mal no jogo, mas enfim, não é necessariamente que ele tenha ido mal no apoio, ele foi mal em coisas básicas, ele jogou mal, ponto. Mas o resto do time foi todo mantido, tá, gente? O Cássio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Vidalbo, o Kaique na lateral esquerda, Lucas Romero e Lucas Silva como dupla de volantes, Matheus Pereira meia, o Wanderson na ponta esquerda, o Christian como meia direita e lá no comando de ataque Caio Jorge, Dudu e Gabigol no banco, como tem que ser, tá? Escalação do Cruzeiro, ó, eficiente, correta e tudo mais. E a gente até poderia ter melhor sorte, o Cruzeiro teve algumas oportunidades ali, não foram chances claríssimas, não,
mas o jogo estava equilibrado e aí a gente acaba tomando um gol super besta, tá? Um erro de saída de bola do Cássio, né? O Cássio vai bater uma bola para frente com a perna direita, inclusive um recuo do Vidalba. Não sei por que ele quis bater de direita, mas foi isso que ele fez. Acaba chegando no pé do jogador do Bragantino, eles em 2 toques já estavam dentro da nossa área, o Eduardo Sacha toca para dentro e o John absolutamente sozinho finaliza para fazer o gol do Red Bull Bragantino. Foi a única coisa de mais determinante que aconteceu no jogo. Aí tivemos finalizações na trave, um chute na trave de longe por parte do Bragantino, inclusive que o Cássio fez uma boa defesa na trajetória. O Cruzeiro também acertou a trave com o Vidalba num toque de cabeça. Teve um outro escanteio ali que o Caio Jorge teve uma chance muito clara de frente para o gol e chutou em cima do zagueiro. Enfim, tá? Perdemos o jogo. É aquele tipo de derrota no Campeonato Brasileiro que incomoda, porque você sabe que dava para conseguir melhor, sabe? Sim, se houvesse justiça no futebol, acho que o placar mais justo seria o empate, mas não tem justiça. O futebol premia a competência. O Cruzeiro foi incompetente, não fez o gol. O Bragantino, quando chegou, aproveitou. E fé, gente, fé e marcha, tá? Perdemos essa partida, mas falamos, ok, então agora é Sul-Americana. E aí, na entrevista pós-jogo, Leonardo Jardim falou: olha, pelo que a gente viu em campo aqui, vai ser necessário que eu faça algumas alterações no time, não dá para ficar mantendo o mesmo 11 por uma questão física. E é verdade, gente, tá? O segundo tempo contra o Bragantino, a gente via o time do Cruzeiro muito desgastado. O Lucas Silva, por exemplo, que tinha feito 2 partidaças, fez um jogo muito ruim, claramente não estava aguentando o ritmo. O próprio Lucas Romero também bem cansado no jogo, o Kaique mais pregado. Lá na frente nós tivemos o Matheus Pereira, que fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo desapareceu. O Caio Jorge fez um jogo muito abaixo. O Christian saiu no intervalo, fez um jogo muito ruim. Enfim, precisava realmente mudar o time para o jogo da Copa Sul-Americana. E aí, no passar da semana, né, foram aparecendo algumas notícias. Tipo, na segunda-feira saiu que, ó, o Jardim está observando os jogadores da base aí, o Janderson, zagueiro, Cauã Prates, lateral, Murilo Hickman, volante, e o Kaique Kenji, atacante. Os 4, inclusive, acabaram sendo relacionados e viajando para o jogo lá no Chile. Aí na terça-feira veio uma notícia boa também, que foi a questão do Bolassi e do Japa, né? Os dois voltaram a treinar com o grupo, acabaram não sendo relacionados para a viagem ao Chile, mas treinaram com o grupo. Um detalhe que eu estava esquecendo de falar, no domingo contra o Red Bull Bragantino, na reta final do jogo, o Dineno entrou, tá? Jogou ali uns 10, 15 minutinhos, né? Assim, mal tocou na bola, tá? Mas o Dineno voltou, né? Foram praticamente 8 meses sem jogar, regressou aos gramados aí, que consiga se recuperar, né, da melhor forma, voltar a jogar no mais alto nível, que é um bom centroavante, é um jogador de bom nível, mas foi bem legal ver o Dineno de volta às atividades, ele que só ganhou no jogo uma entrada no tornozelo, saiu sangrando ali, mas não é nada grave, não, ele está à disposição para os próximos jogos. Na quarta-feira, o Cruzeiro treinou, posteriormente viajou para o Chile, né, e aí as confirmações ali, de que Fagner e William seguiram fora da delegação, não viajaram, ainda não recuperados, e o Matheus Pereira também não viajou pelo mesmo motivo, desgaste físico, os jogadores ficando então fora da partida contra o Palestino. E aí já ficou mais claro, né, que o Cruzeiro iria realmente utilizar um time alternativo, muita expectativa direcionada especialmente sobre Gabigol e Dudu, né, porque com o Caio Jorge cansado e com o Matheus Pereira fora, naturalmente a gente imaginava, pô, o Dudu vai ter chance, o Gabi vai jogar ali no comando de ataque também, e de fato eles foram titulares. Mas antes de entrar nessa coisa horrorosa que foi Palestino e Cruzeiro, só falar um pouquinho sobre o Sub-20, porque na quarta-feira nós tivemos o jogo dos Crias, tá? E a gente venceu, olha aí outro departamento de futebol do Cruzeiro que funciona, tá? A gente venceu por 3-2 o Santos lá no CT Rei Pelé, né? Lá no CT do Peixe, tá? Primeiro gol do Cruzeiro, comecinho de partida, escanteio ali na ponta direita, Cauã Batistella manda na área, Lucas Beluco, volante, manda de cabeça pro gol, 1-0 para nós, só alegria, mais uma modalidade que consegue aproveitar a bola aérea, tá vendo como é possível? E aí o Cruzeiro faz o segundo gol, num lance que o Bruno Alves, nosso zagueiro, teve um pouquinho mais de espaço, meteu um lançamento lindo pro Ryan Leles, ganhou na corrida, um toquinho por cobertura no goleiro, 2-0 para nós, aí eu falei, vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Hoje é dia de vitória. E aí veio o terceiro gol do Cruzeiro no finalzinho do primeiro tempo, um dos últimos lances ali, uma jogada do Felipe Moraes, que toca ali para o Cauã Batistella. Eu fiquei absolutamente apaixonado por esse gol de Cauã Batistella, porque todo mundo sabe que ele é um canhoto, né? Um canhoto que faz gols, que bate muito bem na bola. Puxou para canhota, o zagueirão já deu carrinho, ele falou, vai otário, já cortou para dentro, puxou para direita e meteu o gol de pé direito. Eu falei, é isso, cara, jogador tem que achar solução. Golaço do Cauã Batistella, 3-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo.
Aí foi para o intervalo, você fala assim, pô, vai fazer mais. Naturalmente não ia. O time do Santos não é ruim, inclusive se o Santos ganhasse do Cruzeiro, eles passavam a gente na tabela, é um time que está brigando por classificação. A base do Santos é forte, né, gente? Eu acho que não precisa contar isso para ninguém. Enfim, mas aí o Cruzeiro toma 2 gols no segundo tempo, o Santos faz uma pressão ali, e quando a gente olha para as substituições que foram feitas, o Cruzeiro tinha, salvo engano, 12 desfalques para o jogo, né? Entre os meninos que viajaram para o Chile e aqueles que estão no departamento médico. Então a gente era um time super esfacelado, tá? Com a zaga meio reserva, jogou o Kaique Luiz, o Nicolas, que vinha jogando de lateral direito, jogou de ponta. Tipo, a gente tinha pouquíssimas alternativas, sem Juan Índio, sem Juan Gabriel, enfim, mas achou um jeito, ganhou por 3-2, suportou uma pressão ali na reta final, Marcelo fez uma ou outra defesa, mas deu bom, ganhamos 3-2. Os Crias estão em segundo lugar no Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? O próximo jogo é quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro está muito bem aí na categoria de base também. E na moral, hein, Cauã Batistella precisa estar envolvido pelo menos nos treinos da equipe principal. Não estou falando para ele jogar, não estou falando que ele é a solução, mas observa ele aí, Jardim. Na moral, bota esse moleque aí, vamos, olha ele nos treinamentos aí para ver se não cabe pintar uma oportunidade, porque esse moleque é bom, velho. Moleque é bom, ele tem talento, sabe? Tá, o Sub-20 está jogando uma vez por semana. Dá para observar mais esse jogador, que é inegavelmente um nosso pequeno, não vou dizer fenômeno, porque já vão associar ao Ronaldo, mas é um jogador muito promissor, tem muita qualidade técnica. Vamos ter um carinho disso aí. Aí, quinta-feira, meus amigos, como diria o outro, hoje é dia de maldade. Maldade, no caso, é o que o Cruzeiro faz com o seu torcedor, né? Palestina e Cruzeiro lá no Chile, moleques relacionados, time alternativo, aí sai a escalação do Cruzeiro. Sai a escalação do Cruzeiro, eu pelo menos olhei e falei assim: bom, gostei. Por quê? Foi o Cássio no gol, aí a zaga, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. O Vidalba ganhou um descanso. Ok. Lateral direito, Lucas Romero, improvisado. Já jogou na lateral. Ok, também, né? Beleza. Na esquerda, jogou o Kaique mesmo, titular do setor. Beleza. Meio campo, o Wallace, esse aí eu sei que a gente já tá de birra, mas o Wallace acabou nem fazendo um jogo tão ruim. O Wallace, Murilo Hickman, primeiro jogo dele como profissional, titular ali como volante pelo lado esquerdo. Gostei. Rodriguinho! Finalmente o Rodriguinho teve a primeira partida dele como titular pelo Cruzeiro. Foi o quinto jogo pelo clube, o primeiro como titular. Rodriguinho na meia direita, Dudu na ponta esquerda. É a posição dele, a posição que ele gosta, onde ele jogou bem, os melhores momentos no Palmeiras, lá na ponta esquerda dele lá. Dupla de ataque, Gabigol, um segundo atacante, e o Lautaro mais à frente. Inclusive, assim, começa o jogo, o Cruzeiro vai lá, uma jogada do Kaique, aciona o Gabigol deixa o Lautaro na cara do gol, faz meu filho, o Lautaro chuta em cima do goleiro. Aí no rebote o Rodriguinho chuta, pega num zagueiro, o Rodriguinho dribla, chuta no outro canto, um arrombado surge quase em cima da linha e evita o gol. Beleza, mas aí segue. Cruzeiro pressionando, tem uma outra chance do Rodriguinho. Ironicamente, os 3 chutes do Rodriguinho no jogo foram todos com a perna esquerda, e ele é destro, né? Mas puxou para dentro, bateu de canhota, a bola passou raspando a trave. Aí tem chute do Wallace de fora da área, o goleiro defende. O Cruzeiro criando, tentando ali e tal. Não chegava uma bola pro Gabigol, mas o Gabigol participando muito bem do jogo. A porra do gol não saía. Aí uma jogada pela esquerda, o Gabigol deixa o Lautaro na cara do gol. Inclusive era um lance que até o VAR poderia checar, talvez estivesse impedido, mas o Lautaro sai na cara do gol, ele, o goleiro, com tempo e espaço, o que ele tentou fazer? Eu vou driblar o goleiro. Afinal, eu sou um cara que eu não consigo nem andar em linha reta, eu vou driblar um goleiro. Tentou driblar o goleiro, foi desarmado. No minuto seguinte, o Palestino vai lá, jogada de bola parada, cruzamento, a defesa tira. O Álvares, acho que é Álvares, chuta de fora da área, a bola pega no zagueiro, pega, parece que no Lautaro, pegou em 2 caras ali, pegou, gol. Traiu o Cássio, gol dos caras. Aí você olha e fala assim, mano, tá difícil, viu? Assim, a maré tá braba mesmo. Aí no segundo tempo, o Jardim não mexe no time, tá? Eu teria tirado o Lautaro, ele não tirou. Voltou com o mesmo time, o Cruzeiro morreu, o Cruzeiro não tava fazendo mais nada. 15 minutinhos ali, ele vai lá e faz 4 substituições. Bota em campo o Kaique Kinge, bota o Marquinhos de lateral esquerdo, tira finalmente o Lautaro, bota o Caio Jorge lá no comando de ataque, né? E coloca também o Wanderson na vaga ali do Rodriguinho para jogar inicialmente como meia direita. O Cruzeiro não tem uma reação imediata, assim, volume, não. Mas melhorou no jogo, criou umas oportunidades. Teve uma chegada ali, inclusive, que o Kenji ajeitou, o Gabigol chutou para uma boa defesa do goleiro. Teve uma chegada do Wanderson pela direita que cruzou e o zagueiro salvou na hora H. Enfim, o Cruzeiro tentava um pouco mais, tomou uns contra-ataques perigosos também. O Palestino teve uma chance cara a cara que o Marabel finalizou para fora ali na saída do Cássio.
E assim, o jogo ficou aberto, aí quando parecia que não ia dar nada, o Murilo Hickman, cansado, saiu, entrou o Eduardo, né, que eu ficava chamando de tio Paulo aqui. O Eduardo entrou e meteu um gol, gente. O Eduardo recupera uma bola no meio campo, aciona o Gabigol para Marquinhos dá uma acelerada, joga no Wanderson, o Wanderson cruza e o Eduardo chega na área e mete um gol de cabeça. Eu falei, vamos virar essa porra, vamos ganhar, nós vamos virar esse trem, vamos virar. Aí nós fomos tomando outro gol. Minuto seguinte, tá? Uma jogada de lateral, o cara do Palestino dá um balão para dentro da área, um cruzamento para ninguém. Tava o Cássio sozinho e o Lucas Romero perto dele. O Cássio sobe, mãozinha de alface, solta a bola no pé de um adversário, o adversário dribla o Cássio, finaliza para o gol e o Fabrício Bruno salva praticamente em cima da linha. Aí na disputa de bola ali, o Romero bota para escanteio ali, né? Porra, o goleiro tava fora do gol. Aí os caras batem o escanteio, o atacante dá uma desviada na primeira trave, ela pega na canela do Caio Jorge, passa entre as pernas do Kaique Kenji, ainda toca na mão do Cássio, assim, ó, que dá uma alfaçada assim na bola para dentro do gol e ficou nisso. É o Cássio. Palestino 2, Cruzeiro 1. Nos minutos finais, o Cruzeiro tentou alguma coisa ali, não conseguiu criar nada. Perdemos e estamos virtualmente eliminados da Sula. O Departamento de Matemática da UFMG até diz que o Cruzeiro tem 4% de chance de classificação ainda, mas para isso ele precisaria basicamente ganhar os 3 jogos, torcer por tropeços aí, pelo menos do Palestino, ou enfim, do Muxu, que acho que já foi. O Muxu está com 9 pontos, Palestino 6, União 3 e o Cruzeiro 0. Tá? Assim, um negócio absolutamente ridículo que o Cruzeiro fez até o momento. Mas é isso que nós temos, tá? Essa virtual eliminação aí, que tem tudo para ser confirmada na próxima rodada, que é contra o Mushuc Runa, lá na altitude, né? Então o Cruzeiro precisa agora buscar uma vitória lá para ter alguma chance matemática de classificação na Copa Sul-Americana. Aí depois do jogo, o Leonardo Jardim deu coletiva, falou ali que eles se sentem envergonhados pela campanha que estão fazendo, foi o tom adotado por outros atletas também. E o Dudu, né, que falou isso também, mas o Dudu, quando perguntado sobre a situação dele, disse que não entende por que ele perdeu a posição no time, por que ele foi para o banco de reservas, que não está feliz e tudo mais. E se ele não entende por que ele foi para o banco de reservas, meus amigos, é porque ele não tem a menor noção do que é necessário para jogar futebol hoje, né? Futebol competitivo, futebol de alto nível. Fui titular a minha vida toda. Porque você jogava bola no Palmeiras, aqui no Cruzeiro não tá jogando porra nenhuma, tá? Saiu do time, né, depois do jogo contra o Mushuc Runa, e aí foi a partida contra o São Paulo. O Dudu foi para o banco de reservas. O jogo contra o São Paulo foi o melhor jogo do Cruzeiro em muito tempo. A gente empatou lá, merecendo até vencer. E depois foi Cruzeiro e Bahia, Dudu no banco, o Cruzeiro sapecou 3-0, melhor jogo em muitos anos. Então, é óbvio que o Dudu é banco. O Dudu não merece ser titular do Cruzeiro, até porque ele não entrega número. E o cara que joga na posição dele, que é o Wanderson, que também não estava entregando muita coisa, o Wanderson no jogo de ontem entrou e deu assistência para o gol. Então, se não havia motivo para o Dudu reclamar, agora tem menos ainda. O Dudu é banco e se tiver insatisfeito, que peça a sua rescisão e vá embora, tá? VTNC, Dudu, vá trabalhar no Chelsea, Corinthians, Coritiba, sei lá, qualquer clube que te queira aí. E eu não vou negar que eu estou absolutamente desanimado, triste, abalado, puto, desculpa, Cadu, mas, gente, foi isso aí, tá? O resumo da semana do Cruzeiro. Agora, domingo, a gente enfrenta o Vasco, jogo lá em Uberlândia. Vamos ver se a gente consegue recuperar. Por que o jogo é em Uberlândia, Emerson? Porque o Mineirão vai ter o show do Gustavo Lima e aí ele não estava disponível, né? E aí o Cruzeiro vendeu o mando de campo para jogar em Uberlândia. Os ingressos estão caros, mas tomara que tenha um bom número de cruzeirenses lá e tomara que esses cruzeirenses sejam recompensados com uma boa atuação e com uma boa vitória do time, que deve ter de volta aí todos aqueles chamados titulares para esse confronto, exceto o Fabrício Bruno, tá? O Fabrício Bruno está suspenso porque tomou o terceiro cartão amarelo contra o Red Bull Bragantino. Então, meus amigos, vamos torcer, tá? Vamos torcer aí pelas cabulosas nesse sábado, torcer por esses marmanjos que não produzem praticamente nada perante aquilo que eles recebem. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma informação concreta de mudança no departamento de futebol, tá? O Alexandre Matos, que é extremamente questionado e deve ser pelo trabalho porco que faz como CEO do Cruzeiro, segue por lá. O Pedrinho também, né? Enfim, esse aí não tem o que questionar, ele é o dono do clube, ele comprou esse boteco e saiu o balanço do Cruzeiro essa semana, inclusive, né? Mostrando ali um endividamento um pouco mais alto e tudo mais.
mas pelo que eu vi ali dos especialistas, né? Eu não tenho muito conhecimento nessa área, pelo que eu vi dos especialistas ali, é um balanço que ele tem ali as suas preocupações, porque a dívida é muito grande, mas a situação do Cruzeiro ela segue mais ou menos a mesma do último ano. A gente depende totalmente da boa vontade do Pedro Lourenço, tá? Se o Pedro Lourenço encher o saco, não quiser pagar dívida, não quiser investir e tudo mais, aí o Cruzeiro está fudido. Enquanto ele estiver disposto a investir, a pagar a dívida e tudo mais, aí o Cruzeiro tem solução. Tá? É isso, nós hoje somos absolutamente reféns da vontade de Pedro Lourenço, é isso que acontece quando você vira SAF, você passa a ter dono. Então a gente tem que torcer para que o Pedro faça um bom trabalho, escolha melhor as pessoas que vão tomar conta, né, e gastar o seu dinheiro, porque o Cruzeiro precisa voltar a ser um time competitivo, voltar a ser um time respeitado, e esse vexame na Copa Sul-Americana de estar, né, praticamente eliminado na primeira fase é algo que vai ser difícil da gente superar, tá? A gente só vai superar isso se conseguir depois, sei lá, algum título, uma recuperação muito boa no Brasileiro, mas o momento é muito triste, é de muita desesperança, acho que a palavra é essa, mas não vamos desistir, né? Porque nós somos cruzeirenses, já passamos por coisa muito pior, já passamos por Série B, já achando que o clube ia acabar. Enfim, meu povo, vamos em frente. Obrigado, Cadu, obrigado, Pipa, obrigado, Caio Fábio, grande figura humana aqui do Fala Cruzeirense também, meninas super cabulosas, Maris e Aline, valeu todo mundo. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aqui no Fala Cruzeirense e dá uma passada lá no 6x1 também, para a gente seguir falando sobre Cruzeiro, né? E tomara que a gente tenha coisas boas para falar em breve. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço, um salve e até o próximo vídeo. Ô Cruzeiro, se dá o respeito, Cruzeiro.